Om Shanti. So welcome all Om of you. Shanti. Sejam todos bem-vindos para a série Valores para a Vida, no episódio 46 sobre altruísmo. Mas antes de começarmos, vamos ficar um minuto em silêncio e invocar a presença do Ser Supremo. So welcome all of you once again. Então sejam todos bem-vindos mais uma vez. E é um prazer ter conosco o muito querido irmão Ken da América Latina, mais precisamente no Brasil. E antes de passar para ele, para a irmã Cláudia e para a palestra, queria lembrar que o último episódio foi feito pelo Ken há quase um ano atrás, em fevereiro do ano passado. E foi no dia de São Valentim. E esse valor é parecido com o que foi da última vez, com o mesmo irmão. Todos conhecem o Ken muito bem. Ele é o coordenador regional da Brahma Kumaris na América do Sul. E é um dos primeiros estudantes da Dadi Jan que veio no conhecimento em 1975. E desde então ele pratica meditação. E ele tem uma biografia muito grande. Mas ele tem cerca de 18 livros sobre liderança e também faz organização empresarial pessoalmente. E nós temos também, ele também dá um curso de autoliderança e a nível de qualidade de vida. E isso acontece de uma forma bem sucedida em quase 29 países. E também ele é consultor a nível global. Então hoje nós temos conosco, da Latinoamérica, o nosso querido irmão Ken, que criou milagres através do poder da sua caneta. Estar em Serra Negra, no Brasil, a servir no seu covil espiritual, ele inspira todas as almas a se comportarem como irmãos espirituais. Embora vestimos corpos de homem ou mulher, não vamos esquecer a nossa verdadeira identidade com a prática do Zen, eu quero dizer com relação à meditação. Viemos nessa jornada de vida sem saber exatamente como e quando, mas o Raja Yoga, ensinado pelo Supremo, nos dá todas as respostas de lá e então. Então, o poema sobre o altruísmo, hoje o irmão irá partilhar através da sua experiência como ser altruísta. E isso servirá como uma grande ajuda para aqueles que estão desamparados. Ele vai dar uma direção adequada na vida para aqueles que são ignorantes. De outra forma, a vida, com todas as suas tarefas diárias, tem atividades que são infinitas. E alcançar isso diariamente, às vezes pode parecer muito imprudente. Mas o irmão deve nos ensinar como ser como ele, verdadeiramente sem ego. Eu esqueci de mencionar que ele, há cerca de uma semana, ele está recuperado de uma cirurgia do coração e ele já voltou à sua rotina, a conduzir as sessões, as meditações. É uma pessoa incansável, um servidor incansável. Então agora vou pedir para a irmã Cláudia
E ela está conosco do Brasil. for welcoming him. Bem-vindo a todos. Bem-vindo quem? É um grande prazer estar consigo hoje, especialmente estarmos no mesmo país. Então você é muito bem-vindo. E como você se entrega a todos é muito bonito. Você é sempre um doador. Eu quero partilhar consigo duas flores, uma especialmente do Brasil, que são essas flores vermelhas que estão conectadas ao seu coração, ou seja, o nosso coração ao seu coração. E também as flores de Vancouver, que a Sister Anu vai oferecer a si, porque você é um Maharati. E ele pode ver essas flores como se fosse um elefante, um vaso de elefante. So that people can see the elephant. Yeah. Colocar de lado, talvez as pessoas consigam ver o elefante. Muito bom, obrigado. Esse é o símbolo da estabilidade, sabedoria e amor que o irmão Ken sempre partilha conosco. Então, bem-vindo. So thank you so much, Sister Claudia. Então, muito obrigado, irmã Cláudia. Proceed to the talk. If you're E antes de continuar com a palestra, on and see all the languages, almost 7 queria avisar que há vários idiomas, cerca de 7 idiomas to be in. para tradução. I will be speaking for say around the next 50-55 minutes. And E o irmão Ken vai falar nos próximos 15, 20 minutos. E depois temos a sessão de perguntas e respostas que vocês podem enviar as perguntas diretamente para mim. E depois vamos finalizar com uma meditação. Ok, agora é consigo, Ken. Primeiro de tudo, muito obrigado pelas flores. Deixe-me apenas dizer que estou a aprender muito desde que eu comecei a praticar a meditação Raja Yoga. Aprendi tanto. E uma das coisas que eu aprendi foi sobre esse valor de ser altruísta. Porque está muito relacionado com ter um propósito de vida que está para além de nós. Nós vivemos um momento onde, desculpem, aqui está um bocadinho frio. Deve estar aqui cerca de 10 graus. Mas nós vivemos um mundo, nesses tempos modernos, há muitas coisas que são importantes. E todos agora, por exemplo, andam a tirar as fotografias, autofotografias, as selfies do seu próprio corpo. Então, nem sequer seriam egoístas, porque é mesmo fotografia só de corpos, portanto. E essa insegurança, uma vida sem sentido, sem significado. Então, nós podemos ver como, mesmo quando nós vamos ao dicionário ver a definição, basicamente é ter esse interesse pelo eu, como agir, e não haver nenhum desejo de nenhuma recompensa, é apenas de dar. Esse é o principal significado desse valor, que esse serviço altruísta, para talvez alcançar uma vida completa. E paradoxalmente estamos sempre a servir e sem nenhuma preocupação, às vezes até das coisas que acontecem conosco. Portanto, há 3 formas que nós podemos viver a nossa vida. Então, como nós sabemos, quando há autocontrolo, não há uma calma interna, e as coisas acontecem na vida. As coisas que puxam, que empurram, faça dessa maneira ou faça daquela maneira, e nós perdemos esse sentido de segurança,
porque estamos sempre sendo empurrados ou puxados pelas circunstâncias exteriores. Portanto, as coisas acontecem. Portanto, eu não tenho nenhum controle interior, então as coisas exteriormente também vão acontecer sem nenhum controle. Nós vamos para aqui ou acolhi. Por exemplo, há muitos incêndios e por isso os bombeiros também andam de um lado para o outro. E a coisa que nós vemos na nossa vida, esse tipo de forma de como vivemos, a vida está sempre... É como se nós estivéssemos a correr atrás das coisas. E as coisas inesperadas acontecem sem nós estarmos preparados. Então, a outra forma que nós podemos viver a nossa vida é planear, é projetar, a tentar fazer coisas. Começamos a preparar algum futuro, fazer planos. E nós vamos vendo que ao longo da vida, os planos podem ser insuficientes. Porque há planos estratégicos que, por exemplo, há 30 anos atrás, é muito comum, por exemplo, nós vemos em empresas fazerem planos para 1 ano, para 2 anos, 3 anos, e às vezes até planos só para 1 mês, porque o mundo que nós estamos a viver está a ficar cada vez mais complexo, mais imprevisível, e é claro que se tivermos planos muito claros, sabemos que algo vai acontecer, porque nós estamos rodeados de circunstâncias que são caóticas por todos os lugares. Então, qualquer coisa pode acontecer a qualquer momento. Então, viver a vida com um plano para o futuro e tentar ficar preparado para o que quer que aconteça, nem sempre é possível. Porque as coisas acontecem de repente, mesmo tendo programas e preparações já feitas. Porque há coisas que não têm controle. Algumas têm só alguns controles, algumas preparações, para que tente que nada possa acontecer errado. Mas a terceira forma de vivermos a nossa vida é viver em calma, com algum controle. E é um sentido pessoal de estar completo. Ok, as coisas estão acontecendo ao meu redor, pode não estar bem, mas eu sinto-me bem, o que quer que aconteça, não importa a situação. Então, há um sentido de fluir, sem estar ser pressionado. No primeiro caso, há mais surpresa. No segundo caso, há uma surpresa, mas você tenta estar organizado com as circunstâncias. Mas a terceira forma de viver, você tem esse sentido de controle e de uma certa calma. Então, segundo o Gita, nós podemos ter uma forma mais elevada de viver a vida para servir os outros, que é um paradoxo, porque tudo aquilo que nós precisamos com aquilo que nós fazemos. Então, tem as coisas todas que acontecem na minha vida. Por exemplo, tem que corrigir essa situação da cirurgia. Não foi uma cirurgia. Às vezes as famílias têm tendências a exagerar. Eu tive um problema, mas foi interessante como isso aconteceu, porque o meu interesse é sempre servir os outros, ajudar os outros. E eu não estou preocupado comigo mesmo, mesmo com a minha saúde. Mas eu dou passos nesse sentido, mas as coisas também acontecem. Mas a forma como esse sentido de proteção, ele vem no sentido do entendimento
de entender aquilo que nós fazemos, portanto, servir os outros, portanto, não, às vezes nem tem nenhuma compreensão ou interesse com relação ao corpo, não, sem preocupações, mas se eu sirvo outros sem nenhuma preocupação com eu, há um sentido de proteção que é uma espécie de um retorno kármico. Deixa-me contar uma história sobre isso. Essa cirurgia no coração que eu fiz, o que aconteceu? A história toda foi assim inabitual. E aqui há muitos doutores que estão a ouvir aqui. São situações pouco comuns. E uma das irmãs que vive aqui no nosso centro de retiro, ela fez um exame do coração para verificar o nível de cálcio nas suas artérias. Não é o exame normalmente que as pessoas pedem ou querem fazer. Eu tinha feito um cardiograma em abril e estava tudo bem. E até o resultado foi até muito bom, não havia problema nenhum. E até os médicos disseram, continue. O eletrocardiograma estava tudo bem. E, portanto, todos os níveis estavam tudo muito bem. Mas só por curiosidade, talvez foi um toque de como o divino começou a tocar, e como o divino fica então envolvido nas nossas vidas. Então, quando a irmã fez, ela mostrou um nível elevado de cálcio no coração. Então nós levamos mais ou menos o mesmo tipo de vida e de alimentação, então deixe-me fazer também um exame desse. Vou pedir então mais um exame para ver então como é que está o cálcio nas artérias ao redor do coração. Eu fiz. E o resultado não foi muito bom. Então, depois eu fui fazer uma tomografia nas artérias coronárias. Então ali sim encontrou alguns problemas sérios. Então disseram que eu tinha que fazer essa angiografia. Acho que esse é o nome. Então havia uma das artérias que estava completamente bloqueada. Então eles nem sequer tentaram colocar aquela tipo sonda para abrir, porque estava completamente fechada. Então o médico que atendeu dizia, isso não é uma coisa assim comum, isso não é pouco comum, mas ok, está tudo bem. Então eu fiz esse procedimento, que é simples, é uma espécie de angioplastia, acho eu. E então a vida regressou ao normal. E através desses medicamentos, portanto, e eu ouvi essa história de algumas pessoas contaram, sim, essa proteção divina. Por que eu pedi esse exame? E por que havia essa situação que podia um ataque cardíaco a qualquer momento? Então foi esse sentimento especial de proteção, e eu atribuo isso por estar a servir os outros. O meu único interesse não é para mim, pelo meu corpo, o meu interesse é em ajudar os outros, para que os outros progridam e que eles também consigam elevar-se e que sejam mais felizes e que descubram o seu autorrespeito de uma maneira que o meu interesse, então, ajude. E eu também vou ser ajudado. Então, acho que é assim que o karma funciona verdadeiramente.
E desde o início, quando eu estava na Índia e vim para o Brasil, por que eu vinha para o Brasil? Eu tinha um emprego regular na Austrália, vivia muito bem, estava em Sydney, e nós depois abrimos outro centro em Melbourne, e de repente foi pedido para que eu viesse para o Brasil. Eu disse, por que não? Ok, vamos tentar. E havia uma oferta de uma pessoa no Brasil para ficar 3 meses e depois regressar. Então imagine, passados uns meses, eu nem tinha dinheiro suficiente para comprar o bilhete de avião, mas quando eu cheguei no Brasil eu só tinha 200 dólares. Mas era tão grande o meu desejo de servir os outros, e para mim o propósito de vida era muito claro, enquanto eu via que outros não tinham isso assim tão claro. Então eu estava à procura dessa verdade e de partilhar com os outros. E tinha essa imagem de que essa é a minha vida, que era partilhar essa verdade com os outros. Então eu estava a viver de acordo com isso, com esse propósito. Então imagine, eu vim para cá sem nenhum desejo, eu vim para o Brasil, sem desejo até de ver as vistas. Eu tinha 22 anos, eu já tinha visitado 40 países, eu tinha uma boa educação. Aos 21 anos de idade já tinha visto de tudo, portanto, quando deixei a Austrália, eu tinha 23 anos quando eu comecei na Brahma Kumaris e passei 2 anos a viajar e eu vi tudo, da nascimentos à morte. Eu tinha 23 anos, fisicamente, mas para mim foi suficiente. Eu só quero viver uma vida útil e eu já não tenho mais desejos nenhum nessa vida. Eu já vi tudo o que eu precisava ver. E então, esse convite surgiu e eu, ok, vim para cá para ajudar a um centro da meditação que tinha começado, e por que não? Já tinha tido essa experiência na Austrália, então eu vim, cheguei no Brasil, não falava uma palavra de português, e quase ninguém falava em inglês nessa altura. Eu tinha apenas 200 dólares, mas eu tinha esse desejo de servir. E vocês sabem, eu tive essa experiência, mesmo em Sydney, quando a Dadi Prakashimani, que foi diretora por muitos anos, a líder da Brahma Kumaris, e ela deixou o corpo cerca de 15 anos atrás, eu acho. Ela estava a visitar a Austrália em 1977. Um ano depois de ter começado o centro em Sydney, foi o primeiro centro da Brahma Kumaris fora da Índia no mundo. Então acho que ela teve curiosidade de ver como é que as coisas estavam a funcionar. E quando ela visitou, eu tive a oportunidade, eu tenho um bom trabalho, e eu tive uma promoção, fui promovido. Então tinha mais trabalho e era pago. E ela disse, nem pense nisso. Você não é
responsável. Isso não é o seu centro. Isso é o centro de Deus. Você é apenas um instrumento. Não pense que a responsabilidade é sua, porque não é sua responsabilidade que as coisas aconteçam. Você é apenas um instrumento. É melhor você servir os outros espiritualmente de uma forma altruísta, sem nenhuma preocupação, e as coisas vão acontecer automaticamente, por outras palavras, sem que você se preocupe. Então, concentre-se apenas a servir os outros. Então, e conduza o centro. Foi isso que ela disse. Então, a experiência em Sydney foi uma experiência muito forte. Eu concentrei-me em servir os outros. O trabalho cresceu bastante. E tudo estava a correr bem. E eu não tinha nenhuma preocupação. Eu nunca tive nenhuma preocupação. E eu tinha tudo aquilo que eu precisava. Então, servir os outros de uma forma altruísta, você, digamos, perde o seu sentido de preocupação. Eu tinha essa experiência, eu vim para o Brasil, eu quase não tinha dinheiro nenhum, mas vinha para servir. E comecei rapidamente a aprender o português. Comecei a servir outros, ter outras envolvidas, portanto foi servir do coração. Então começou a surgir cooperação. E você, quando serve altruisticamente, a matéria vai ajudar a nível do dinheiro, do corpo, da higiene, da saúde, o espaço que você precisa. Ok, estou aqui para servir. E se eu estou aqui com aquilo que é suficiente para servir, portanto, eu preciso de um espaço. E as pessoas têm que vir. Portanto, qual é a cooperação que você precisa? Então as pessoas começaram a vir. As coisas começaram a acontecer. E eu não tinha o sentido de eu estou a fazer isso. Eu só estava a ver a maravilha de Deus que estava a acontecer ao meu redor. Eu estava a servir os outros altruisticamente e tudo aquilo que fosse necessário iria surgir. Lugares, o dinheiro suficiente. Eu nunca usei o meu dinheiro. Mesmo até agora, eu não tenho nenhuma riqueza pessoal. Eu não tenho nada no meu nome. Absolutamente nada. E no Brasil, a Brahma Kumaris tem cerca de 20 propriedades, as pessoas doaram a Brahma Kumaris. Então o trabalho está a correr, espaço, dinheiro, tudo que a natureza quer oferecer está disponível. Então definitivamente eu tenho essa experiência de que quando estamos a servir altruisticamente, nós não precisamos de nos preocupar de nada. Tudo vai funcionar. E isso definitivamente eu posso dizer pela minha experiência. Há algumas fontes de coisas que eu posso sugerir, por exemplo. Nós temos de fazer empenho para o altruísmo ser aplicado para além do seu próprio ego. E não é 100% fácil. Às vezes há momentos mais fáceis do que outros. Mas não é o que eu quero. É aquilo que as pessoas precisam, necessitam. E é assim que eu prossegui, que eu caminhei. Essa foi a questão número 1, a coisa de número 1. Depois eu tenho que desenvolver a compaixão. A compaixão significa começar a ver, outra vez vou dizer o que é que as pessoas necessitam.
Eu não sou o protetor de almas, não sou o purificador de almas, nem o transformador de almas, nem sou o pai das almas. Tudo isso é Deus, certo? Então, se eu sou apenas o seu instrumento, Ele sabe que essa pessoa propriamente precisa. Eu não sei. Então, é só ser um instrumento dessa percepção. Então, a verdadeira compaixão é atuar daquilo que elas necessitam espiritualmente. Então, nós temos um ensinamento aqui que alguém precisa de alguma coisa, está a morrer de sede, nós não damos um diamante, nós damos um copo com água. Portanto, eu sou um instrumento para dar, ou seja, para ele dar o que as pessoas precisam dele. Não há uma percepção intelectual, não há o meu próprio ego daquilo que eu penso que as pessoas precisam. Isso é apenas julgar, não é? Portanto, eu posso olhar para alguém de uma forma superficial. Vou dar um exemplo. Eu estava conduzindo um retiro em Peace Village, em Nova York, num belo retiro que existe a 3 horas de Nova York. Acho que há cerca de 20 anos atrás. Talvez mais, talvez 25. E havia uma senhora, uma mulher, e ela estava a participar nesse retiro. Eu já nem me recordo qual era o tema. E ela veio ter comigo e disse, eu posso lhe fazer uma pergunta? Você acha que eu posso tomar algum benefício desse retiro? Porque... E eu perguntei o que ela quer dizer com isso. Então ela tinha sido vítima do Holocausto, no nazismo alemão. A família dela tinha estado num campo de concentração e muitos tinham sido exterminados, menos ela. E ela disse, eu não consigo acreditar num Deus que permita que isso aconteça. Portanto, essa ideia de Deus é um juiz, os judeus, portanto, que Deus não tenha consideração pelos judeus. Portanto, eu não acredito num Deus que permita que algo tão terrível aconteça e eu perdi toda a minha família pelos nazistas. Ela, na altura, devia ter, se calhar, 80, 90 anos. E eu disse para ela, nós podemos sentar e conversar um bocado. E eu disse, eu não acredito num Deus dessa maneira. Eu também não acredito nesse tipo de Deus. Mas deixe-me falar sobre o Deus que eu acredito. E se há algo eu disse, deixe-me partilhar consigo o que eu penso. E eu comecei a recordar-me que eu estava a estudar essas coisas todas e, como vocês sabem, o último testamento da Brahma Kumaris é sobre os judeus e não sobre os cristãos. O Velho Testamento também é parte dos textos sagrados judeus. Os judaicos, melhor dizendo. Então essa ideia, que também faz parte do Islão, porque Abraão abraçou essas três tradições, foi abraçado por essas 3 tradições. Ele é o patriarca do judaísmo, do cristianismo e do islamismo. Todos vão reportar-se a Abraão. Então, há um livro no Velho Testamento que também é parte dos livros judaicos, que são os salmos, são os poemas.
E eu disse para ela, olhe, you like this? So I was just picking up on that. eu estava sentado assim, apanhar You know this Psalm 23rd Psalm. o Salmo Famous one. 21, 23, não percebi. I shall not want. Ah, Lead me through the valley of darkness, and he will ok, comfort me. eu sou qualquer coisa do pastor e que vai através... para não perceber, peço desculpa. Ou seja, que Deus é o meu pastor. So I started to share Então comecei a partilhar a minha experiência com ela, de como he's my backbone and como ele é tipo a minha coluna dorsal, a minha bengala, even if everything around me is wrong. mesmo que tudo está errado ao meu lado, ao meu redor, Deus está lá para dar-me apoio. Então esse é o Deus que eu acredito. Então eu falei sobre algo que ela conhecia de Deus para poder partilhar a minha experiência que eu tive. As God's instrument, Então essa experiência foi de ser um instrumento de Deus para trazer benefício. I have to A falar sobre altruísmo, tem que traduzir automaticamente para ser um instrumento de trazer benefício aos outros. Mas mesmo que experience that He looks after me, that He's there to support me. eu tenha essa experiência de que Ele está lá para me guiar, para me conduzir, para instruir-me. Então essa experiência que eu tive, Everything is crazy going on around us. tudo está uma loucura ao nosso redor, mas há duas coisas que eu não posso esquecer, One is que uma delas, the essence of what's going on. ver a essência daquilo que está acontecendo. Levels of seeing things, I can see the Há vários níveis de ver as coisas, os níveis superficiais, que é completamente louco nesse momento, mas ver o benefício que está por detrás de cada situação. Quais são as lições que eu tenho que aprender? Então tenho esse olho para aquilo que é benéfico e depois manter a minha visão que quem é o benfeitor? É Deus, Ele é que faz as coisas. Então ter esse sentido de que tudo está a acontecer de uma forma correta. you see the contrast of that. Então nós podemos ver o contraste disso. Three ways of living. One is the Há três níveis de crenças, just absolutely no control, no sense. que é absolutamente nenhum controle, sem o sentido de calma, as coisas puxarem e me empurrarem. We've all had that experience. Todos nós já tivemos essa experiência. A segunda, deixe-me planear, deixe-me estar preparado, deixe-me tentar fazer a minha forma de atravessar a vida. Portanto, isso é uma parte de sucesso. E a terceira forma é ser um instrumento que traz benefícios, ser altruísta, servir os outros And just flowing along e apenas fluir com as coisas que estão a acontecer e ter os desejos que são preenchidos. Porque quando eu olho para atrás na minha vida, to write books as pessoas têm desejo de escrever livros, in my whole life traveling. outros de viajar. Eu passei a minha vida toda, por exemplo, a viajar. Eu não escrevi livros para ter fama, foi ao contrário, para ajudar os outros e não para se tornar conhecido ou algo assim do gênero. Portanto, If something happens, if someone comes up, you know, se algo acontece e algo surge, alguém surge, eu sinto. someone comes, I've written books. In fact, some of the books were bestsellers, and people will come up and say, Os livros são há pessoas que vêm pedir para dar um autógrafo no meu livro. "Might be something to think about." Isso é uma coisa que uma pessoa tem que pensar. If I write some message, Eu escrevo alguma mensagem people thinking at a deeper level, para que as pessoas pensem no nível mais profundo. E eu digo, olha, eu sou um instrumento para ter escrito esse livro. Eu não sou o autor. Eu uso o que eu sei. Eu utilizo a minha conexão com Deus, o Supremo,
coloquei algumas ideias no papel. E se você ficou feliz, ótimo. Mas começou a assinar um autógrafo. Internamente eu vou dizer, Deus, você é grandioso. Deus, você é grandioso. Eu não quero a fama. Eu não tenho esse sentido nenhum. Eu me lembro uma vez de uma senhora que estava a conduzir um retiro aqui em Serra Negra, nas montanhas próximas de São Paulo, no Brasil. E estava a organizar tudo. Organizar a apresentação, ver que os projetores estavam da forma como as coisas deveriam ser projetadas, portanto, projetar imagens do PowerPoint. Então, eu estava a fazer essas coisas. E ela veio ter comigo, me sentou-se e disse, eu preciso conversar consigo. Eu disse, desculpe, eu estou um bocadinho ocupado, as pessoas vão chegar em 15 minutos, eu tenho de terminar de fazer as coisas. E ela continua a falar, E eu disse assim, eu não estou a escutar o que você está a falar. Eu ficaria muito contente em falar consigo no intervalo, mas eu tenho que me concentrar na apresentação, porque as pessoas vão chegar em 10 minutos. E ela continuou a falar. E na terceira vez eu disse, desculpa, eu não estou escutando a minha senhora. Eu fico muito feliz de falar consigo no intervalo, mas agora estou concentrado nisso. E ela continuou a falar e finalmente... E depois eu perguntei para ela, nós podemos falar... Nós podemos falar no intervalo. E ela respondeu assim, não, obrigado, nós já falamos, muito obrigado pela sua atenção. Portanto, ela não ouviu o que eu disse, ela nem realizou daquilo que eu estava a dizer. E eu estava a dizer, por favor, vamos falar no intervalo. Eu disse 3 vezes e ela não escutou nenhuma vez. E depois ela disse, não, nós não precisamos nos encontrar, porque eu já disse tudo aquilo que eu queria. Portanto, ela estava tão absorvida na sua história que ela nem prestou atenção, que eu não estava a prestar atenção. Então, se você olhar o quanto as pessoas estão preocupadas com as famílias, com a saúde, com as finanças, com as suas profissões, reconhecimento profissional, preocupados com todos os aspectos da vida e ficam a rodear em círculos e a pensar sempre na mesma coisa, na família, na saúde, no trabalho, no dinheiro. Mas se eu for totalmente altruísta, eu estou a utilizar qualquer talento que eu tenha, as experiências que eu tenho, de partilhar, servir. Eu não preciso estar preocupado com nada. Eu não preciso estar preocupado. Eu tenho atenção, cuidado. Se não só dizer ser descuidado, não estar preocupado não significa ser descuidado. Eu estou cuidadoso, atento, mas ao mesmo tempo despreocupado. Essa é a experiência que eu tenho. Se a minha vida está a ser conduzida para servir os outros, eu não tenho que preocupar-me como eu vou ser ajudado. A ajuda vai vir de muitos lados. E é claro, é absolutamente 100% impossível ser totalmente altruísta, porque o que quer que nós fazemos, vamos ter um retorno. Então não é possível ser altruísta com a expansão de ser totalmente altruísta. Nós todos temos esse sentido de servir os outros.
E o melhor de mim vai sair quando eu estou a servir de uma forma altruísta. great idea because Você teve essa grande ideia, in the Indian tradition, porque nas tradições indianas, this idea of especialmente aos Sikhs, essa ideia do Seva, is not exactly o Seva não é traduzível, idea in porque nós não temos essa ideia em comum no Ocidente. exactly the Seva service. não é a mesma coisa que serviço. To say seva, Nós nunca dizemos Seva, Seva público, serviço público, como eu estou a trabalhar para o governo. É trabalho, serviço é trabalho. seva is not Mas Seva não é trabalho. the big difference. Essa é a grande diferença. So seva is not work. Seva não é trabalhar, não é trabalho. Seva é um privilégio. Do something É fazer algo para Deus or to carry out something ou fazer algo para o divino, to help uplift people and para ajudar a elevação de outras pessoas by not worrying about yourself. e que uma pessoa não está preocupada consigo mesmo. Portanto, esse Seva que está dentro de nós, Karma Karma yoga, Yoga, another important concept é outro conceito importante. Karma Yoga in God. é a ação feita na lembrança de Deus. E por definição é ser altruísta. Se eu estou a fazer algo na minha lembrança, é egoísmo. Se eu estou a fazer na lembrança de Deus, então é altruísmo. Portanto, o verdadeiro Karma Yoga, a ação que eu faço, não está conectado Upliftment, which is God's ultimate desire for this world. If I'm doing things with that in mind, I don't need to worry about Se tudo é feito como Deus quer, portanto eu não tenho nada na minha mente ou de como vou sobreviver, ou seja o que for. Não é a minha preocupação, não é o meu interesse. E nessa ideia do corpo e da alma, a alma está lá, certo? Karma, ou ação, através do yoga também é feito, porque nem sequer é feito, porque aquilo que eu estou a fazer não há forma de escapar do resultado disso. Então, mesmo que seja fazer ação num nível elevado, vai haver um resultado, porque eu estou a ter alguma recompensa. Portanto, o resultado é natural. Então pense como você organiza a sua vida. Como eu disse no início, há 3 formas de viver. Mas na estrada da vida, há alguns tipos de armadilhas. Então você... não, de conduzir, peraí. De conduzir a vida. Há um condutor que bate nas coisas, ou seja, não está a ver nada, não tem nenhuma consequência daquilo que ele está a fazer ou a dizer e fazer de uma forma cega. É o terceiro olho que está fechado. Os outros 2 olhos podem estar abertos, mas ele não realiza que tudo aquilo que está a fazer está a gerar consequências. Então, a primeira forma de conduzir na estrada, dessa estrada da vida, é ser cego. Uma pessoa continua a conduzir, mas de forma cega, portanto, a bater nas pessoas, a bater nas coisas. A segunda forma de conduzir é você estar acordado. Há coisas que acontecem, você não consegue desviar, não consegue mover o volante, as rodas. Você gostava de parar, mas o travão não está a travar, você não consegue travar. Você gostaria de travar e não acelera, você quer girar. Portanto, você está
acordado, mas não consegue controlar. Isso é extremamente frustrante. who are partially awake spiritually, Então são pessoas que estão parcialmente acordadas espiritualmente. Por exemplo, com relação ao karma, talvez você possa estar fazendo empenho, por exemplo, enquanto você está a escutar. Portanto, eu tenho consciência das consequências, tenho consciência das consequências dos meus atos, mas eu não consigo fazer nada. E o terceiro tipo é conduzir na estrada, driving along on the roads of life, that not only awake, aware, não apenas but also control acordado, consciente, mas consegue controlar os movimentos. E isso é o tipo de condutor que pode ajudar outros condutores. Então, eu sou consciente, eu conheço as leis todos os princípios, todos os conceitos. Eu sou uma alma, eu sou filho de Deus, eu sou todas essas coisas, eu tenho consciência disso, mas eu uso essa consciência para controlar a forma como eu falo, como eu conduzo a minha vida, como eu me movo aqui e ali. E se eu quero ir depressa, eu vou depressa. Se quiser abrandar, eu abrando. Se eu quiser ir para a esquerda ou para a direita, eu consigo ir. Se eu preciso parar, eu paro. Então, se eu puder ajudar os outros, eu vou ajudar os outros condutores. Então, se eu consigo isso, porque eu não vou ajudar os outros? Porque eu vou apenas pensar que eu posso estar feliz espiritualmente. Não, eu só posso ser espiritualmente feliz se eu estiver a servir os outros. E esse é o serviço mais elevado que existe dos outros. Então você vai realizar aquilo que você tem que partilhar com o mundo. E então eu posso ajudar os outros. Por que não ajudar os outros? Nós sabemos a lei do karma. A lei do karma ao ajudar. Então, qual é o nível de ajuda que eu posso dar às pessoas? Talvez vocês já tiveram essa experiência de tentar ter o amor e ser atingível. Ah, eu preciso do seu amor. Então estamos nessa armadilha. Mas aquilo que as pessoas precisam é o amor que se calhar eu não posso dar. O amor que as pessoas precisam é aquilo que Deus nos ensina. Eles não precisam do meu amor de todo. Se eu sou um instrumento do amor de Deus, estou abraçado a isso, eles vão estar contentes comigo. Então posso amar e estar desapegado, ser amoroso e desapegado. Se eu for egoísta, eu não posso ser amoroso e desapegado, porque aí eu vou ser amoroso e apegado. É como se fosse uma cadeia, por exemplo. Ah, quando os presos, os que estão detidos nas prisões, eles estão amarrados numa corrente. Portanto, então, se eu conseguir estar livre, eu vou ser mais altruísta. E então ser amoroso verdadeiramente, estar livre. Então vou ser ainda menos egoísta. E se eu souber quem eu sou através souber que eu sou uma alma, então o self, a alma, o less, sem. Então, quem é que tem esse sentido de eu, de quem eu quero, daquilo que eu preciso, de quem eu sou? Portanto, colocar essas coisas, nada disso. Então, deixe-me estar ao serviço daqueles que precisam desse serviço. Então, isso era aquilo que eu gostava de partilhar com todos.
Isso é apenas um pensamento, muito porque está, as pessoas, há muitos serviços agora online. Ah, eu vejo você no YouTube, posso tirar uma fotografia consigo? E eu digo, não, não. Deixe-me partilhar as experiências consigo. A foto, esqueça isso. Deixe-me partilhar as experiências, um pensamento, um vislumbre, um olhar espiritual, um vislumbre espiritual. A partilha das almas estarem juntas. Lembre-se disso. Não lembre-se de uma fotografia do meu corpo, mas da experiência que nós partilhamos enquanto almas. Ok? É isso que eu gostaria de partilhar. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, adicionar alguma coisa. Então, muito obrigado por partilhar toda a sua viagem. E a forma como você entrou nessa viagem espiritual. Falou da Dadi Prakashimani. Eu depois vou fazer umas perguntas sobre ela e a sua experiência com ela. E é uma coisa que você disse, que não é uma palavra específica em inglês para seva. Nós dizemos isso em inglês, mas você mencionou sobre o YouTube. Hoje em dia, na área da ciência e tecnologia, muitas pessoas, em nome do serviço ou do seva, têm o seu próprio canal do YouTube. E as pessoas querem que se subscreva e assistam os canais deles. Essa é uma pergunta. E a da foto, como você mencionou. As pessoas fazem muito serviço e também querem tirar fotografias e fazer essa publicidade. Isso é verdadeiro altruísmo? Ou é estar à procura de nome e fama? Se você olhar cada canal do YouTube, tem sempre lá uma coisa escrita: por favor, gostem, subscrevam, toquem o sininho. Eu posso enviar notificações e sobre outras coisas. Eu posso enviar outras coisas que você possa ter interesse. Isso é frequente. Então, eles tentam promover a si mesmos. Eles podem saber como falar, os truques todos e como aparecerem online. Você pode até treinar, falar bem, mas a coisa é... Mas se alguém precisa fazer algo assim a esse nível mundial, não precisa de autopromoção. A maior forma de publicidade é a vibração pura, as vibrações puras que são por detrás de algo. Isso é de uma forma sutil. Se é uma coisa que vale a pena, algo que, quando eu digo isso, é a nível espiritual, que vale a mesma pena, que ajude os outros, ninguém é perfeito, mas algo que seja mesmo útil, ou parcialmente útil, vai ter esse espaço no mundo. Se não, se for só para autopromoção, você pode colocar isso num balão, vai ficando cada vez maior, e depois algo vai fazer com que isso arrebente. Então, algo que é realmente útil, isso é próspero, portanto, não é preciso preocupação. É isso que eu vejo. Então, as pessoas, há muita competição nos dias de hoje. E são muito apanhadas nesses narcisismos, desse padrão mental. O que você precisa de fazer é estar conectado com alguém, precisa de aparecer.
Acho que as pessoas estão presas nessas das aparências, portanto, então deixem-me partilhar pensamentos elevados, coisas elevadas. Deixe-me entender o que as almas verdadeiramente precisam. Elas precisam de amor espiritual, elas precisam de paz espiritual, poder espiritual. Então, isso, se eu ajudo que elas tenham isso, então isso vai ser útil. E não é preciso se preocupar o que é que vai acontecer consigo. Se algo é bom. Não precisa de ser provado por si mesmo. Algo que não é muito bom, então vai haver muitas explicações para isso. Ótimo. Foi uma bela resposta. E outra pergunta que surgiu diante de mim mesmo agora. Todo o seva que nós fazemos na Brahma Kumaris não se cobra nada. Mas se eu quiser mudar o meu serviço espiritual, fazer serviço e ganhar um salário para o meu sustento, isso é uma má ideia. Deixe-me dizer uma coisa. Responda essas perguntas. O que é que eu gosto de fazer que é útil para os outros? Primeira pergunta. Há algo que eu gosto de fazer que vai trazer benefício aos outros? Segundo, há algo que eu faço, uma coisa é aquilo que eu gosto de fazer, gostaria de fazer, vamos supor até cozinhar, gostaria de fazer, é benéfico para os outros. Então deixe-me... Mas se é algo que eu faço e que traz benefício, algo que eu faço e traga benefício, vamos dizer, eu posso cantar e fazer com que as pessoas fiquem felizes. Mas eu gosto de cozinhar, na verdade, mas ele está a cozinhar. Isso é só um exemplo. Então, a terceira pergunta. Há algo em mim que traz benefício para o mundo, para que o mundo precise? Há algo em mim que o mundo necessita? Algo que eu goste e que traga benefício? Algo que eu faça que traga benefício? E algo que eu tenha que o mundo precisa e que seja benéfico? E a última pergunta. Eu estou a obter algum sentido espiritual? Um salário espiritual. Eu estou a sentir-me feliz, alegre, porque eu estou a fazer algo. Se eu tiver todas essas coisas, a mesma resposta, ou seja, todas essas a mesma resposta a todas essas perguntas, então verdadeiramente eu sou feliz. Portanto, aquilo que eu faço, aquilo que eu gostaria de fazer e aquilo que eu estou a receber. Então, se você tentar alcançar o espiritual e ter um salário, se calhar não é a forma correta. E se você sabe que há alguma coisa no mundo que você pode trazer ou seja, a nível dos psicólogos, por exemplo, que fazem isso, você pode tratar as pessoas. Você não pode ignorar isso. Você sabe que as pessoas vão ficar doentes por causa das dietas, do ambiente, por causa do estilo de vida. E se você é um médico, você pode usar que eles entendam esse novo sentido de estilo de vida. Portanto, eu estou a tentar perceber exatamente o que ele está a dizer e não é muito fácil. Portanto, aquilo que ele está a dizer, se você está a utilizar o ensinamento apenas para ganhar, ou seja, que ajude a ganhar, talvez não seja tão benéfico. Mas se você tem essa profissão e adiciona isso apenas para ajudar as pessoas sem estar preocupada com aquilo que você vai ganhar, então vai tudo bem.
Então, o que é que... about, the elections or about the scandals or about the craziness that's in the world or the wars, or would you talk to them with something useful? Portanto, se você pode estar a fazer algo que seja a somar alguma coisa a nível espiritual, aquilo que você está a fazer, mesmo olhando esse caos que está nas pessoas, as eleições e tudo que acontece. Então, se eu vou vender isso para as pessoas, isso não vai funcionar. Por exemplo, eu estudei para trabalhar em consultadoria. Trabalhei em controle de qualidade, em pesquisas e desenvolvimentos. Portanto, estudei como as pessoas podem se comportar. Então, eu comecei a trabalhar em como desenvolver isso. Portanto, eu conseguia ver as soluções rapidamente, eu não ignorei isso. Não ignorei essa forma rápida de sintetizar as coisas para passar às pessoas encontrarem rapidamente a situação. Portanto, mas usei essa mente espiritual para ajudar as pessoas. Há muitas pessoas novas. Se nós fazemos o serviço espiritual, qual é o fruto? Qual é a fortuna, o privilégio de servir como instrumento de Deus? Alguns dos resultados, definitivamente, é trabalhar num nível muito elevado de empresas, como os administradores, ou até presidentes. Minutes after you visited them, they've forgotten that you were there. But if you're working side by side with people and they can see you under pressure and in chaotic situations, they can see you in real time how you react. They become definitely impressed, because the stereotype that people have of spiritually inclined people, that they're on the moon, the idea that they have of you, if you're a spiritual type, you're completely unpragmatic and you're out of it. You don't have your feet on the ground. But if you can show them that you are a good professional, you can come to conclusions much more quickly than they can. And at the same time, you're keeping a lot of technical information in your head. You're actually seeing the way through a complex situation. They will become impressed. They want to know what you're doing. They'll ask you, what do you do? What do you take? How come you're so calm? And then you get the chance to tell them. So the immediate benefit of being a spiritual person in a professional situation is that they will see that it's something that you don't have to abrogate your spiritual knowledge in order to work, and you don't have to throw away your professional qualifications in order to be spiritual. You can integrate both things. So the greatest return of doing that is to people. You will inspire people to do similar things to what you're doing. That means they will start to also want to learn to meditate, so that they can integrate that into their lives, so that they don't need to move away from things in order to be spiritual. Right, thank you. So the next question is a very interesting one, coming from a sister from India. She says, I'm very happy that the Brahma Kumari's organization is led by sisters and by women. So it's like a matriarchal influence. So she's saying that
particularly in India, this question is, I think, more relevant for India, that in today's patriarchal society, why are only the women, like mothers or sisters, expected to be selfless? Why can't men also be equally be selfless, in India particularly? Well, if you look at, even though Brahma Kumaris is led by women, it was the selfless example of Brahma Baba, who was a businessman and had a normal family life, had children, grandchildren, who took up this challenge and showed the way. And of course, it was through his selfless act that the whole organization started. And his first act of selflessness was that put the women in front, because the world needs spiritual leadership. The world needs actually feminine qualities to get through these dark periods. Now, whether it's a woman or whether it's a man who has feminine qualities, I'm not talking about people who have that inclination sexually. I'm talking about men who have the courage to show that they are loving and kind and tender in a way. That's the sort of thing that the world needs. So whether it's a woman or whether it's a man who has such qualities, this is what the world needs now. Now, we have definitely, as you say, as you can see very clearly, we live in a world that is very much male-oriented in every way. If you compare the salaries of men and women at the same level, you compare the sort of leadership of organizations completely out of balance. So just think that the world needs feminine qualities, whether men or women, and let's hope that the men who have such qualities of love and tenderness and tolerance and patience, and the women who need to be more, I would say, less attached. They need to be more independent. So that's the sort of world that we would like. So let's build the world that I think it's working now. Okay. Yes. Okay. Go ahead. Oh, sorry. Ok. Peço desculpa, mas eu tive aqui alguns problemas no som. Meu microfone deixou de funcionar. Ok. Então, última pergunta é sobre a Dadi Prakash Mani, por causa no dia 25 de agosto, é um mês sagrado da Brahma Kumaris, por causa que a Dadi Prakash Mani deixou o corpo, portanto é um memorial. Então, você quer partilhar alguma experiência com a Dadi Prakash Mani? Porque ela conduziu toda a organização. Então, o quão altruísta era ela a servir à comunidade? Eu acho que eu posso dar muitos exemplos, porque eu estive muito próximo dela. Foi ela que me pediu para eu vir para o Brasil, aliás. E ela foi uma das que eu tinha que dar, o retorno, o feedback, ou seja, está me faltando a palavra, do repórter, não é? Então eu tive essas experiências com ela. Muitas vezes ela convidou-me para ir com ela. E ela pedia para eu ir com ela em muitos lugares. Eu lembrei de tantas coisas. Ver a humildade dela. O amor dela. Ela era muito altruísta. Ela tinha um grupo que foi para o sul da Índia para celebrar 25 anos de serviço nessa cidade. E o programa dela
É tão intenso, tão intenso. Não havia muito tempo, tinha que fazer muitas coisas num único dia. E nesse dia, ela inaugurou um subcentro, almoçou com contatos, inaugurou outros lugares. Depois celebrar os 25 anos, portanto, um programa muito extenso. E o tráfego na Índia é caótico, como vocês sabem. E nós estamos num grupo ir com ela para aqui, para ali. E muitas vezes nós ficamos muito tempo no trânsito. E tínhamos tipo janelas de experiências aqui e lá. Mas quando nós regressamos ao lugar principal, onde ela ia ficar no final da tarde, nós estávamos sentados. E uma irmã que estava bebendo talvez um leite quente, o que era. E eu perguntei, Dadi, você parece toda que está fresquinha, parece que você não fez nada. E nós estamos exaustos, estar sentado nos carros, nesse caos do trânsito. Nós fizemos o mesmo, mas ela está completamente fresca. Ela estava igual como nós encontramos lá de manhã. E ela disse, como é que você consegue ser a mesma? Você fez tantas coisas. Não, ela disse, eu não fiz nada. E quando ela disse, eu não fiz nada, o seu ego não estava nesse processo. Então, não fico cansada. Então, como podemos ficar fresco com tantas milhares de coisas a acontecer e ela estava completamente ok, porque ela não fez nada. Ela foi um instrumento, Deus que fez. Então, tantas situações como essas, ok? Ok, foi um belo exemplo. E para que todos saibam, a Dadi Prakashimani nunca dizia a palavra eu no seu vocabulário. Ela é tão desapegada do seu papel que ela dizia, Dadi sente assim. Ela não dizia, eu sinto assim. Então, muito obrigado por essas experiências. Então, quero convidar o Dr. Ashok Mehta. Agora é consigo, doutor. Então, obrigado por escutá-lo assim, Ken. Principalmente sobre essa questão da cirurgia, esse assunto. E uma vez aconteceu mesmo comigo de ter a artéria completamente bloqueada. E as coisas continuaram a circular a nível sanguíneo de uma forma bem. E eu dediquei a minha vida toda, como você sabe, a personalidade agradável, sempre cheio de vida. Eu penso que é extraordinário trabalhar, ou seja, vir da Austrália para São Paulo, até aprender português. Eu acho incrível a quantidade de trabalho que foi feito de forma incansável. E fazer serviço altruísta é um exemplo clássico. E muitos deles. Mas essa é uma forma de serviço especial para o seu país que está tão longe. E falar um idioma diferente. É incrível isso. Então, eu fico tão feliz por vê-lo. E é o mesmo espírito que foi antes. Gostei muito da sua palestra e das suas experiências. E como Manoj Bhai disse, toda a sua vida foi vista nessa última hora. Então, muito obrigado. Muito obrigado. É muito amoroso vê-lo assim também. E cada vez que eu vejo, assim, você também me inspira. Obrigado.
Então, muito obrigado, Dr. Mehta. E antes de irmos para a meditação, eu vou pedir à irmã Anu para fazer os anúncios. Ok, Manoj. E realmente eu concordo com aquilo que o Dr. Mehta disse. Quem é essa energia muito elevada e brilhante espiritual. Muito obrigado por trazer a nossa atenção a esse altruísmo, Ken. Muito obrigado. Então, brevemente, temos o workshop sobre valores, também sobre o altruísmo, com exercícios práticos, e depois vamos ter uma palestra com a Sister Aruna. Ela vai estar no Reino Unido e vai ser às 15 horas de Portugal e às 11 do Brasil, no dia 27 de agosto, próximo sábado. E a seguir, o próximo episódio do Valores para a Vida é sobre a resiliência. E vai ser... peço desculpa. Vamos estar conosco com a Sister Denise. E ela vai estar conosco desde França. Ela é diretora da Raja Yoga TV e também de São Francisco e Alemanha. E ela vai ser no sábado, dia 13 de setembro, às 15h30 da tarde e às 11h30 da manhã do Brasil. E verifiquem os sites e os canais do YouTube para poderem assistir os vídeos. Também na playlist dos canais das traduções em português está no Vihasa Índia. Entrem no YouTube, escrevam Vihasa e entrem no canal e na playlist. Então vamos para a meditação de encerramento com o irmão Ken. Então, sentem-se de forma confortável. Fiquem calmos onde estão sentados. E destes dois mundos, há um mundo físico que podemos ver, tocar, sentir, através dos órgãos dos sentidos. E há uma dimensão espiritual que está para além do físico, que nós podemos ser tocados pelo Supremo e estar conectado. A minha mente fica aberta. Não é um brilho como a luz do sol, mas é uma luz do amor, de paz e poder. E internamente eu estou a receber essa luz. E receber essas qualidades. Eu estou sentado aqui fisicamente, mas estou a receber poderes espirituais. E eu me torno como um farol no centro da minha luz, da minha testa, a irradiar essa luz. Então estou sentado nesse silêncio e a irradiar essa conexão.
So just keep enjoying that connection. Então, mantenham a alegria dessa conexão, de enviar essa energia para o mundo. Apreciem. We come back to E nós regressamos the physical world. para esse mundo físico, refrescados Selfless service. e pronto para fazer serviço altruísta. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti, thank you so much. Om Shanti, muito obrigado pelo seu tempo e seus pensamentos sobre. See you soon again in the near future. Espero vê-lo em breve, no futuro próximo. Obrigado a todos, foi muito amoroso estar consigo. Tenha uma boa noite, uma boa manhã a todos. Uma boa tarde, talvez. Irmão Ken, podemos tirar uma fotografia? Só para os nossos arquivos? Ok. Então todos, se quiserem abrir as vossas câmeras e tirarmos então uma fotografia com o irmão Ken. Who wants to be in the photo? Please. Okay, Om Shanti. Ok, Om Shanti a todos. Adeus, obrigado. Cuidem-se.